e bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 1/3 do PIB nacional. No campo, a produtividade deve ser alta, mas a saúde financeira do produtor merece atenção. Em 2025, o agronegócio brasileiro registrou um recorde nas exportações. Foram pouco mais de 169 bilhões de dólares, um superávit de quase 150 bilhões, aumento de 3% em relação ao ano anterior. Para 2026, as perspectivas apontam para a continuidade desse movimento de alta. Mas muitos produtores rurais seguem cautelosos com novos investimentos. Para representantes de instituições financeiras, porém, o produtor tem perfis diferentes e está atento, com o pé no chão, de olho no futuro. Nós temos dois perfis de produtores, né? Nós temos o perfil que ele se alavancou demais, alguns anos atrás, e ele está fazendo um processo agora de replanejamento, de reestruturação das suas dívidas. Mas nós temos um outro perfil de agricultor que ele se profissionalizou muito nos últimos anos. Ele fez um controle de gestão muito intenso. E o que está ocorrendo? Ele volta agora a buscar financiamento, volta a buscar recursos junto às cooperativas de crédito, junto aos agentes financeiros, mas volta de uma forma mais planejada. O crédito tem que entrar de uma forma que ajude a melhorar a produção e ajude ele a crescer. E não de uma forma que ajuda ele a se endividar. É um setor da nossa economia bastante resiliente, historicamente resiliente, né? E que acaba acionando, tracionando e retracionando, né, a dinâmica da nossa economia. Em todos os momentos de crise, um dos setores, né, que melhor soube passá-las, enfrentá-las, né, e sair do outro lado foi sempre o agro. E se o agro está bom, a gente tem a certeza que, sobretudo em pequenas e médias cidades, os empreendedores urbanos também vão estar bem, né? Vendem mais, né? Se vendem mais, geram mais emprego, e vendendo mais também criam base para arrecadação tributária. Isso significa que o município tem caixa para fazer investimento social. A alavancagem que a gente tem feito ao longo do tempo e percebido, né, é essa necessidade de dar mais consultoria, trocar bastante com o próprio produtor para que ele ajuste a sua atividade ao longo do tempo ao nível de preços ou de margem que a gente observa dentro do agro hoje. Então, individualmente, obviamente, preocupa, mas acho que é um trabalho estrutural que o agro passa por ele. A gente tem atuado bastante para reduzir, obviamente, esse momento e ir em frente aqui, obviamente, com uma perspectiva positiva. Talvez o ponto principal seja a queda de taxas de juros, agregado a um ponto bem relevante, que é a produção. Está sendo muito positiva, a gente tendo produção no campo, volumes recordes, a gente teve uma safra muito positiva, com alguma recuperação de margem, embora ainda não seja ainda aquela fase de ímpetos maiores. Então, eu vejo de forma benigna. Para atender a um produtor cada vez mais em busca de novidades e tecnologias, não só no campo, as instituições também buscam alternativas no meio digital. Essa plataforma, por exemplo, dobrou de tamanho de 2024 para 2025. O produtor é muito tecnificado da porteira para dentro, com máquinas, enfim, com tecnologias de defensivos agrícolas. Agora, da porteira para fora, eu acho que faltavam opções bacanas para que ele pudesse se servir. Esse ano nós fizemos 6,3 bilhões em carteira, temos 125 mil produtores ativos dentro da plataforma, então isso mostra que o produtor brasileiro tem procurado realmente soluções de ecossistema onde ele possa se servir não só do crédito, mas também que ele possa comprar os seus insumos, cotar as suas máquinas. E essa eu acho que vai ser cada vez mais a realidade do produtor brasileiro. E o produtor, do pequeno ao grande que esteve no Show Rural Copavel, veio em busca de oportunidades e também de novidades. Os números parciais, tanto em negócios como em público, já superam os da edição do ano passado. A primeira feira do calendário agrícola deixa um recado otimista para o setor. Temos aí a melhor oportunidade do Brasil na economia de crescimento, tá? Porque nós temos extensão de áreas para ser explorado sem derrubar uma árvore, sem tirar nada das nossas reservas, nem agredir a mata ciliar, nem plantar em regiões que são inóspitas para o plantio. Então, qual é a perspectiva? Para 26, os próximos 4 anos, até 2030, são ótimas para o agronegócio e é uma oportunidade que nós temos para ajudar o crescimento brasileiro, que é o PIB. A cultura da pimenta está se tornando comum na paisagem rural em Goiás. A produção vem crescendo cada vez mais, garantindo renda, principalmente para a agricultura familiar.
O Fagner tem uma propriedade rural no município de Uruana, a 160 quilômetros de Goiânia. A cidade é conhecida como a capital da melancia, mas nas terras do Fagner, a principal atividade é a produção de pimentas. Ele tem uma área cultivada de 45 mil pés de pimenta em 6 hectares. Por semana, ele consegue colher até 2 toneladas desse fruto. Um ciclo mais pequeno, né? Ela começa a produzir com aproximadamente 80 dias pós-plantada, né? E ela dá entre 3 a 4 colheitas, né? E aí assim a gente encerra o ciclo dela, né? Toda para colher o ano inteiro? Isso. Dá para colher praticamente o ano todo. A adubação para garantir que as pimenteiras produzam o ano inteiro é feita diretamente no pé da planta ou através da fertirrigação. Nesta área, o Fagner plantou pimentas das variedades Cumari, que é essa amarelinha, e também a Malaguetão. E o interessante é que o trabalho aqui na lavoura é todo manual. Apesar das pimenteiras serem pequenas, elas produzem bem. E o agricultor garante que está há 6 anos trabalhando com pimentas e a rentabilidade é boa aqui na roça. A Cumari hoje na roça, ela está saindo em torno aí de R$14, né? R$14 o quilo? Isso. Então a gente não pode reclamar, tá um preço razoavelmente bom, né? Então dá para trabalhar dessa forma. Hoje, a maior dificuldade que a gente enfrenta é a mão de obra, né? Mão de obra. Que não está tendo. Aqui também encontramos uma pimenta muito usada na indústria de molhos e conservas, a jalapeno, ou jalapeño em português, que tem origem do México e que ganhou o paladar dos brasileiros. Olhando assim, é um fruto diferente do que estamos acostumados. A pimenta jalapeño começou a ser cultivada no Brasil na década de 1990, com expansão aí pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Essa aqui é a da variedade Ouro Vermelho, mas a Embrapa pesquisou e desenvolveu uma outra variedade, a BRS Saracura, que foi amplamente divulgada aí e distribuída para o Brasil todo. Ele não é uma planta muito alta e não tem uma robustez lateral expressiva, né? Então, assim, a galhada dele segue o caule principal, né? Seguindo a altura aí de 40 a 50 centímetros, né? Os frutos, né, eles começam primeiro da base para depois ir na folhada mais alta. Goiás tem se consolidado como o cinturão vermelho do Brasil. O estado, já reconhecido pela força nos grãos e na pecuária, encontrou na produção de pimentas uma fonte estratégica de renda e agregação de valor. E grande parte da produção vem da agricultura familiar. E isso movimenta a economia. E o governo, identificado também com as potencialidades do cultivo desse produto, tem buscado incentivar toda essa cadeia produtiva, por se tratar de uma cadeia produtiva extremamente apropriada, principalmente para pequenas propriedades rurais, para propriedades rurais da agricultura familiar, por se tratar de um produto de altíssimo valor agregado. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, municípios como Uruana, Anápolis, Leopoldo de Bulhões e Cristalina tornaram-se referências de um setor que une a tradição da agricultura familiar à precisão da agroindústria moderna. O Diogo é gerente de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria alimentícia. Quando o assunto é pimenta, ele conhece como ninguém. E de acordo com o Diogo, a pimenta jalapeño tem um potencial e diferencial grande. O sensorial dela é o diferencial, né? E a alta produtividade, porque hoje um pé de pimenta desse, ele pode, com o manejo correto, ele pode chegar a produzir até 2,5 kg de pimenta. A robustez dela, né, facilita no manejo, na colheita, né? Isso aí a gente consegue alta produtividade por causa disso. Ela é uma pimenta assim que perde muito rápido, né? Principalmente nesse período chuvoso. Então, sim, ela tem que estar próximo da indústria para poder ter o processamento mais rápido possível. E lembra do Fagner? Então, ele diz não se arrepender em momento nenhum de trabalhar com pimentas. O produtor só não pensa em expandir a área cultivada agora, devido à falta de mão de obra no campo, já que aqui tudo é manual. A gente está trabalhando com a quantidade de plantas que a gente consegue ter mão de obra para colher, né? Não adianta a gente plantar muito e depois a gente perder a mercadoria na roça, né? Porque por falta da mão de obra, né? As exportações de carne bovina bateram recorde em janeiro, mas as cotas impostas pela China preocupam a cadeia da pecuária brasileira. O país asiático lidera as compras de carne bovina. Os pesquisadores do CPEA alertam para possíveis impactos no mercado pecuário nacional.
Ainda assim, o setor inicia 2026 com forte avanço nas exportações. A demanda externa por carne bovina brasileira mantém trajetória de crescimento. Além disso, os embarques confirmam as expectativas positivas para o ano. Segundo dados da SESEX, o Brasil exportou 258,94 mil toneladas em janeiro. O volume representa recorde histórico para o mês. Com isso, o resultado supera o melhor desempenho anterior registrado em 2025. A China respondeu por 46,3% do total exportado em janeiro. O percentual ficou próximo da média de 2025, que foi de 47,67%. Se o ritmo atual continuar, o Brasil deve atingir a cota chinesa em setembro. A cota anual estabelecida para o Brasil é de 1,106 milhão de toneladas. Só em janeiro, o Brasil enviou 119,63 mil toneladas à China. Esse foi o maior volume exportado ao país asiático para um mês de janeiro. E o mesmo cenário se repete em relação à carne suína. A exportação foi recorde no primeiro mês do ano. As exportações brasileiras de carne suína atingiram um recorde histórico para janeiro, apontam os pesquisadores do CPEA. Embora os embarques tenham recuado frente a dezembro, o setor registrou o maior volume já exportado para o mês. Dados da SESEX, analisados pelo CPEA, mostram que o Brasil embarcou 115 mil toneladas em janeiro. O volume ficou 15% abaixo de dezembro, quando o país exportou 136 mil toneladas. Além disso, essa foi a maior retração mensal para o período desde 2022. Ainda assim, o resultado superou em 10% o volume de janeiro de 2025. Naquele mês, o Brasil havia embarcado 104 mil toneladas de carne suína. Com isso, janeiro de 2026 registrou o maior volume da série histórica, que começou em 1997. Um sistema de produção que concilia o cultivo de frutas com a preservação do meio ambiente. No Maranhão, um agricultor se dedica a uma agrofloresta. Esse modelo imita a dinâmica da natureza, recuperando o solo e conservando a biodiversidade. A frente da chácara não mostra, mas o que está por trás dela vem transformando e se tornando em exemplo de fortalecimento de produção por meio da agrofloresta. Diferentes culturas dividem o mesmo solo, fortalecendo o sistema e o preservando. São frutas e legumes que dele é tirado. Começou com uma experiência que eu tive, na zona da Mata Pernambucana, em Abreu e Lima, em Pernambuco. Eu conheci, através de uns amigos, um sistema agroflorestal lá. Fiquei absolutamente impressionado, absolutamente impressionado com a beleza, com a fartura, com a abundância, com o equilíbrio daquele sistema, sem práticas predatórias, sem fogo, sem veneno, e com viabilidade econômica. Uma área de mais ou menos meio hectare localizada na zona rural de Timon, no quintal de uma casa. O objetivo, a sustentabilidade da família. O incrível é que começou há 1 ano, mas a quantidade e a qualidade já impressiona. Entramos aqui onde era mata bruta, terra degradada, muito unha de gato, e a gente resolveu, vamos tirar só o que é necessário tirar para a gente implantar as culturas que a gente quer de imediato e vamos respeitar a mata nativa. Mamão, caju, cana, macaxeira, batata doce e outros. Mas uma das que se destacam é a banana. A banana é um espetáculo, A banana é absolutamente impressionante, porque ela foi o carro-chefe do sistema, ela que deu a maior parte dessa matéria orgânica que tem aqui, além da mata que a gente retirou fazendo o manejo no início, Então a banana é realmente algo impressionante. Para o engenheiro agrônomo Calil Luz, a cultura através da agrofloresta é um sistema de autossustentabilidade, com a maior qualidade aos alimentos produzidos. A gente está imitando a natureza. Quando a gente imita a natureza, o que acontece? A gente aumenta a matéria orgânica do solo, a gente aumenta a quantidade de micro-organismos no solo, a gente aumenta a quantidade de nutrientes. Então, o sistema florestal bem manejado, com o tempo, a tendência dele é só produzir mais. Agora você confere a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Brasil. A sexta-feira será marcada por instabilidades no sul do Brasil, devido à atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina e uma frente fria. No sudeste, a presença de calor e umidade na atmosfera favorece pancadas típicas de verão em parte da região, além do centro-oeste. E no norte e nordeste do país, o risco de temporais continua. A chuva começa cedo no sul do país e ganha força rapidamente. Há risco de temporais com trovoadas
rajadas de vento e até granizo em alguns pontos. No decorrer do dia, as pancadas de chuva também aumentam pela região central, norte e nordeste do país, além de São Paulo. No sul, pancadas moderadas a fortes desde cedo no Paraná. No Rio Grande do Sul, também chove de maneira mais forte em áreas do sul, oeste, sudoeste, campanha gaúcha, região central e litoral do estado. E as instabilidades também se intensificam na metade norte, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, a chuva avança por Santa Catarina e aumenta no Paraná, com trovoadas, rajadas de vento, eventual queda de granizo em alguns pontos e risco de temporais pelo estado catarinense, grande parte do Paraná e norte gaúcho. E a possibilidade de acumulados elevados em algumas cidades. Em áreas onde o alerta é maior para temporais, atenção para alagamentos pontuais, queda de energia, trânsito mais lento nas grandes cidades e risco maior em áreas de serra. Em Porto Alegre, a previsão de pancadas de chuva desde a madrugada e manhã, e chove a qualquer hora ao longo do dia, com máxima podendo subir até os 27 graus. Em Florianópolis, manhã com tempo mais firme, e ao longo do dia, as instabilidades também aumentam. Há risco de temporais e acumulados elevados, com temperaturas podendo subir até os 34 graus. E em Curitiba, também há previsão de pancadas de chuva ao longo desta sexta, com máxima de até 31. Chuva moderada a forte no oeste de São Paulo desde cedo. E à tarde, as pancadas ganham força em grande parte do centro-sul e metade oeste paulista. E também há chance de pancadas no Triângulo e sul de Minas. Enquanto no litoral do Espírito Santo, a chuva é moderada. Na capital paulista, tempo firme pela manhã e à tarde, com períodos de sol. E a previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, ganhando força ao longo do dia, com raios e rajadas de vento. E máxima de até 32 graus. E para quem vai aproveitar o carnaval, já na noite dessa sexta, chuva fraca a moderada até por volta das 9 horas da noite. Na madrugada de sábado, dia 14, tempo mais firme, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, o sol predomina ao longo do dia. O tempo segue firme e as temperaturas aumentam, podendo chegar até os 37 graus. E em BH, a sexta também será de tempo firme, com máxima de até 31 graus. Acesse o site da Climatempo para conferir a previsão completa do carnaval. Chuva mais forte em áreas da faixa oeste de Mato Grosso desde cedo. E em Mato Grosso do Sul, as instabilidades atuam no sul e leste do estado pela manhã. À tarde, as pancadas ganham força nesses estados, além da metade sul e extremo nordeste de Goiás. E há risco de temporais no sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o sol aparece entre nuvens pela manhã. E entre o fim do período e início da tarde, as pancadas de chuva aumentam na capital, com máxima de até 28 graus. Em Goiânia, tempo mais firme, com temperaturas podendo subir até os 31. E em Cuiabá, também há previsão de chuva nesta sexta, com máxima de até 31 graus. Chuva moderada no litoral da Bahia e entre Alagoas e Paraíba pela manhã. E à tarde, as instabilidades ganham força e há risco de temporais em áreas do Maranhão, oeste e leste do Piauí, sul do Ceará, além de alguns pontos do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Em Salvador e em João Pessoa, há previsão de pancadas moderadas a fortes hoje. E as temperaturas podem subir até os 30 e 27 graus. Enquanto em Fortaleza, chove de maneira mais fraca e a máxima pode subir até os 29. Também chove de maneira moderada a forte desde cedo em algumas áreas do norte do país. E ao longo do dia, as pancadas aumentam pela região. E há risco de temporais no Amazonas, Acre, Pará, Amapá e Tocantins. Em Manaus, há previsão de chuva, com máxima de 29 graus. Em Macapá também chove. E as temperaturas podem chegar até os 27. E em Boa Vista, o dia deve seguir mais firme, com máxima de 32 graus. Sexta-feira de alerta no sul, norte e nordeste do país, além do sul de Mato Grosso do Sul. E pancadas típicas de verão, ganhando força em grande parte do país. A produção de grãos é estimada em 353,4 milhões de toneladas em 2025/26, com o início da colheita das culturas de primeira safra. O resultado representa ligeiro crescimento de 0,3% em relação ao volume obtido no ciclo 2024-25.
o que mantém a perspectiva de recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Então, para saber mais, eu converso agora com Fabiano Vasconcelos, que é gerente de acompanhamento de safras da Conab. Bom dia, Fabiano. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é. Será que então realmente o Brasil vem para mais um recorde de safra? Kelly, essa é a expectativa, as estimativas da Conab, a gente faz essa estimativa com base na situação apresentada no mês anterior, então é um retrato de janeiro de 2026, mas também tentando aí prever o que pode acontecer tanto de clima, né, quanto até de intenção de plantio até o final da safra. Então é uma estimativa de aumento na produção, um leve aumento, um pouco mais de 354,3 milhões de toneladas, né? Isso dá um aumento aí de 0,3% em relação à safra anterior, que é recorde até então. Tem muita coisa para acontecer, obviamente, tem toda uma segunda safra para acontecer, mas a expectativa, pelo que a gente tem visto, tanto de análise de mercado quanto análise climática e com aquilo que já passou, é de uma nova safra recorde. Até porque, né, tem previsão de aumento da área plantada. Exatamente. Para essa temporada, a gente tem uma previsão de aumento na área plantada, a gente tem uma estimativa aí para a soja, deve aumentar o plantio, e aí lembrando que boa parte dessa área de soja ela é reaproveitada numa segunda safra, em que o milho é o principal produto da segunda safra, o principal produto produzido aí na segunda safra, que também deve ter um aumento de área. Então, nessa conjuntura, entre as culturas, né, entre essa migração de safra de uma cultura para outra, o resultado aí é de um aumento de área plantada nessa safra, que é quem vai dar, de fato, é o motor aí para esse aumento na produção total do país, visto que na última temporada, na última safra, a gente teve produtividades excelentes em boa parte do Brasil e em diversas culturas. Para essa safra, a gente está enxergando que o clima não vai ser tão bom quanto foi, praticamente um clima perfeito na última safra, mas vai ser um clima bom, que deve permitir também produtividades aí em um nível elevado, e produto dessa maior área com essas boas produtividades é de uma produção recorde até então. Pois é, a área plantada aumentou, você citou a questão da produtividade, mas a gente pode ter uma queda em relação ao volume produzido no sentido de produtividade, né? Vamos focar na produtividade. A Conab prevê uma queda? A produtividade média, né, entre todas as culturas, a estimativa é de uma redução, é de uma queda. Muito mais em função pela comparação com a última safra, que foi excelente, do que de fato que as lavouras estão em condições ruins ou o clima não tem ajudado. Pelo contrário, o clima ele tem ajudado, tem se mostrado na maior parte das regiões produtoras um clima positivo, que pese em algumas regiões ter tido aí algum atraso na regularização das chuvas, principalmente na região mais central do país, mas o clima ele vem, de uma maneira geral, em um ano positivo. Não tão bom quanto foi na última safra, que a gente teve uma tempestade perfeita, por assim dizer. Isso trouxe... as plantas conseguiram ali expressar todo o seu potencial produtivo. Fabiano, vamos falar um pouquinho mais sobre a soja neste momento? A gente sabe da importância desse grão para o agronegócio brasileiro. E o que a gente pode prever se baseando nesse último levantamento da Conab? Nesse último levantamento, a gente realizou ajustes tanto de área, a gente reduziu um pouco a área cultivada, a estimativa de área cultivada, muito porque em alguns estados essa demora na regularização das chuvas acabou aí migrando áreas para outros cultivos, como milho, por exemplo, até o algodão também direto, pulando aí para o plantio do algodão. Mas a produtividade ela vem numa crescente. Mato Grosso do Sul tem boa parte da área já colhida e com produtividades boas, chegando próximo ali até do nível da última temporada. Então, nessa média ponderada aí dos estados, a produtividade ela cresce e a produção também cresce. Estimativa de uma produção de quase 178 milhões de toneladas é a estimativa desse quinto levantamento. E aí, se confirmando, teremos mais uma safra recorde para a soja no país.
Pois é, vamos acompanhar, sempre trazendo esses números atualizados. A gente falou de soja, na sequência tem que falar de milho, não tem jeito, né? Qual que é a previsão? Vamos atualizar também. O milho, o país ele tem essa particularidade de cultivar até 3 safras dentro de um mesmo ano agrícola. Tudo bem que a terceira safra ela acontece numa região diferente, mais pelo período de plantio dela que a gente considera como terceira safra para o milho, né? Mas a produção total de milho aí somadas as 3 safras, estamos estimando ali em pouco mais de 138 milhões de toneladas. Se confirmado, vai ser a segunda maior produção de milho no país na série histórica da Conab. Que tem de destaque agora nesse momento, a primeira safra do milho, ela teve um aumento na área plantada, mais de 7% comparada à última safra. Na série histórica, essa área ela vem reduzindo, até por uma maior ali preferência do produtor em cultivar a soja e depois, numa segunda safra, cultivar o milho, então ela vem reduzindo. Mas para a safra 2025-26, o que a gente observou é que as condições mercadológicas ali do milho elas estavam favoráveis, o produtor investiu na cultura, até também por conta do resultado da última safra. Então, gera esse aumento na área plantada no milho primeira safra. As produtividades vêm bem, as lavouras vêm numa condição boa. A gente tem em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul os 2 principais estados produtores de milho na primeira safra e as condições são boas. Então a produção ela deve ficar ali em torno de 26,7 milhões de toneladas, aumentando bastante em relação à última safra. Para o milho segunda safra, que está sendo semeado agora, ele é semeado praticamente ali junto com a colheita da soja. O produtor ele vem colhendo a soja e praticamente já vem plantando o milho segunda safra. O que a gente vê é uma expectativa de aumento de área plantada para o milho segunda safra, mas nesse levantamento fizemos ajuste nessa expectativa de crescimento. Em alguns estados, por conta até do plantio da soja, que foi um pouco mais atrasado ali entre outubro e novembro, essa soja ela vai demorar mais a ser colhida e a janela de plantio para o milho segunda safra, essa janela que a gente considera ideal, né, em que ele vai conseguir ter um bom aporte de chuvas ali nessa segunda safra, ela acabou sendo estrangulada, né, em alguns estados, e isso vai reduzir. A expectativa é que reduza a área em relação ao último levantamento. A gente está falando de Goiás, Maranhão, Piauí, são estados que tiveram algum problema nessa regularidade das chuvas. De uma maneira geral, a expectativa é boa, tanto climática quanto de mercado para o milho, por isso aumenta a área. E a gente deve ter ainda a segunda maior produção de milho na segunda safra, principalmente ali por conta desse reaproveitamento de área, dessa tecnologia embarcada não só para o milho, mas também para a soja, mas que possibilita o plantio desse milho na segunda safra, e também pela demanda crescente do milho, e aí os produtores acabam optando pela cultura. Fabiano, vamos falar agora de um alimento básico para nós brasileiros, que é o arroz. A gente acompanhou aqui no Record News Rural o drama de muitos produtores, o produto sendo vendido muito barato, não cobria o custo de produção, e eu vi aqui que a Conab estima, inclusive, uma redução de área grande, de mais de 11%, é isso mesmo? É isso mesmo, Kelly. A gente vem de duas, 3 safras excelentes para o cultivo do arroz. Ano passado, aumentando a área e a produtividade, tendo produtividades recordes para o arroz. O Rio Grande do Sul bateu o recorde de produtividade e é o principal estado produtor. Para essa safra, a conjuntura de mercado ali já indicava que teríamos uma área menor do que a cultivada na última temporada, e agora com a finalização da semeadura praticamente encerrada, aí sim o cenário ele fica mais bem definido. Então, de fato, houve uma redução expressiva na área cultivada com arroz. Inclusive, parte dessa área migrou ali na região sul, foi para o milho, foi para a soja. Então, isso ajudou a ter esse resultado um pouco mais positivo para as outras culturas. E aí, além dessa redução na área, a expectativa é que as produtividades sejam boas, mas não tão boas quanto na última safra. Então, deve gerar aí o produto dessa menor área e dessa produtividade um pouco menor, uma produção também menor do que na última temporada. Mas sem risco de desabastecimento, o Brasil
vem com um estoque bom de arroz, um estoque ao final da última safra bom, isso vem se arrastar para essa safra também, então possibilitando até alguma exportação do arroz. Pois é, interessante a gente notar também que em relação ao feijão, também existe uma estimativa de redução diária de quase o mesmo percentual em relação ao arroz, né? No caso do feijão, 11,4%, arroz 11,6%. Agora, o diferencial, o que vai aí na contramão, ou seja, com o aumento de área, justamente em Minas Gerais? Kelly, o feijão é outra cultura que o Brasil consegue produzir em até 3 safras dentro do mesmo ano safra, né? E aí para o feijão, até pelo ciclo dele ser curto, então é uma cultura que a produção meio que se ajusta entre essas safras, porque o consumo é muito mais definido, assim, o Brasil consome ali em torno de 3 milhões de toneladas por ano e é muito próximo do que a gente produz. Ano passado a gente produziu um pouco mais do que esses 3 milhões de toneladas, permite inclusive uma oferta aí para outros países também. E aí para essa primeira safra, o que acontece é de fato uma redução expressiva para o feijão na primeira safra, como você disse, mais de 11% na redução da área, mas não é nada muito fora do normal. A área de primeira safra ela vem reduzindo ao longo da série histórica, cresceu na última temporada e nessa agora volta a redução, muito por essa dinâmica do mercado, né? O produtor acaba optando pelo cultivo de outras culturas ali na primeira safra e volta com a produção na segunda safra. Então, para o feijão, a estimativa é essa, uma redução na primeira safra na área. E aí, Minas Gerais, essa redução aconteceu muito no Paraná e Minas Gerais se tornou aí o principal estado produtor, pelo menos na nossa estimativa, o principal estado produtor de feijão na primeira safra. Com produtividades melhores do que na última temporada, isso vai favorecer a uma maior produção no estado. E assim como o arroz, o abastecimento para o brasileiro está garantido? O feijão, essa particularidade dele de ter 3 safras, de um ciclo curto, ela se regula muito bem dentro de um ano safra. Então é comum essas variações, quando o preço abaixa, a área costuma subir na outra safra, o produtor tentando ter essa rentabilidade. Quando o preço está mais baixo, como a gente viu no momento do plantio, a área tende a reduzir, o produtor acaba optando por outro cultivo, então ela meio que se regula, ao final ali fica geralmente em volta de 3 milhões de toneladas. Fabiano, para a gente fechar esse nosso giro, o que a gente pode dizer sobre o algodão, hein? O algodão também vem de uma série de temporadas de crescimento de área plantada, de produção. A última safra, o Brasil teve uma safra recorde de algodão. Para essa safra, a conjuntura de mercado não estava tão favorável quanto foi na última temporada, então a gente vê uma redução na área plantada com algodão, principalmente alguns produtores ali que têm uma menor série histórica ali de plantio para esse algodão. Mas o algodão é um cultivo que ele é muito tecnificado, o produtor ele é muito preparado para esse cultivo, então é difícil ter essa migração tão forte de área quanto para outras culturas, né? E aí para essa safra tem essa redução na área plantada, pequena redução ali de 3%, muito em função de mercado. E a expectativa da Conab, lembrando que o algodão, a maior parte do cultivo do algodão no país, ele acontece agora, na segunda safra, a semeadura está quase sendo finalizada, então a gente ainda está trabalhando com uma modelagem estatística para produtividade, que indica, por enquanto, aí uma pequena redução de produtividade em relação à safra passada, e a produção ela deve ficar um pouco abaixo do que foi produzido na última temporada, que a gente produziu 4,1 milhões de toneladas de pluma, e para essa safra aí uma estimativa de 3,8 milhões de toneladas de pluma de algodão. Pois é, e a gente está vendo aí tantas máquinas, né? Vale a gente destacar a qualidade do nosso algodão. O nosso algodão é totalmente rastreado, né? Então tem aquele selo de sustentabilidade, por isso que é exportado mundo afora, é um orgulho danado do nosso agro. Fabiano, sempre é importante para a gente aqui do Record News Rural, a gente atualizar esses dados, a gente sabe como que o mercado também se baseia por essas informações, então a gente vai sempre se falando, viu?
Muito obrigada pela explicação, por trazer esses dados para nós. Um bom dia para você. Estamos sempre de portas abertas, você sabe, para você e para toda a equipe da Conab. Muito obrigado, Kelly, pela oportunidade aí da gente estar demonstrando o que a Conab faz, não só em termos de inteligência agropecuária, mas, enfim, o que isso vai se desdobrar em proposição de política pública. Enfim, a Conab é uma entidade governamental que tem um braço muito importante no governo federal. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece mais uma vez, um bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!